Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, amém, fervoroso. Amém, é isso mesmo. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre é necessário perseverar. Diga comigo, é necessário perseverar. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é para mim. Porque a Bíblia fala sobre perseverar em vários versículos da Bíblia. Sobre essa questão, irmãos, de perseverar, Jesus sempre nos motiva. E o Senhor fala que a perseverança terá os seus frutos. Amém? Se nós não desanimarmos e não desistirmos. Eu gostaria que você abrisse comigo Tiago 1, 4. Tiago capítulo 1, versículo 4. Vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em todo, em nada. Eu falei o que, gente? Tiago 1, 4. É porque eu estou lendo na versão ARA. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Eu vou ler na NVI. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Diga glória a Deus. Aleluia. Na nova versão de hoje, tradução de hoje, NTLH, diz assim: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E essa versão aqui, NBV, ela vai dizer assim: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. E serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém? Sabe, irmãos, Tiago, ele vai falar sobre a perseverança ligado ao caráter, a questão da integridade e de que nada vai nos faltar, não seremos deficientes em nada. Se nós permitirmos que essa perseverança esteja em nossas vidas. E eu trouxe aqui, irmãos, a raiz do grego, porque eu achei muito interessante. Você não precisa saber a palavra, mas é muito interessante a tradução da palavra. Que do grego, essa palavra perseverança, ela é hupomone. Você não precisa saber essa palavra, amém? Mas você vai saber o que é que ela significa. E ela significa ficar para trás, aguentar, aguardar, estar com os pés no chão, perseverar, não retroceder, não fugir. Você pode dizer assim: eu não vou retroceder. Eu não vou fugir. A Bíblia fala, né, irmãos, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos dos que avançam. Sabe, irmãos, se nós não estamos avançando, nós estamos retrocedendo. Não existe meio termo. Ou você avança ou você retrocede. E aí eu quero trazer esse pensamento hoje para nós. Você não precisa falar, mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Nós estamos avançando ou nós estamos retrocedendo? A respeito do nosso comportamento, a respeito da nossa postura em Jesus, à luz daquilo que já conhecemos. O nosso comportamento, a gente está avançando ou retrocedendo? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós andemos segundo a medida daquilo que já conhecemos. Então, o que você já conheceu, você está andando à medida dessas coisas? Ou você está retrocedendo? Porque se nós não andamos à medida do conhecimento, da luz que já chegou até nós, muito provavelmente estamos retrocedendo. E a Bíblia diz que Deus não se agrada, irmãos, daqueles que retrocedem. Põem a mão no arado e olham para trás. Não, eu estou fazendo aqui, mas deixa eu olhar um pouquinho lá para trás.
Irmãos, o que ficou para trás não nos interessa mais. Amém? Nós somos aqueles que perseveram. E perseverar significa avançar, irmãos. Perseverar significa não fugir, não retroceder. E não retroceder significa que eu estou avançando. No meu tempo, no seu tempo. Sabe, irmãos, eu não posso julgar o meu processo e o meu avanço de acordo com o meu próximo. Porque o meu avanço, o que Deus tem para mim, é diferente do que Deus tem para você. Você não pode medir o quanto que você está avançando olhando para mim ou olhando para o pastor. Você tem que medir à luz daquilo que você já conhece. Se o que você já conhece tem sido suficiente para você já estar lá na frente, mas você não está, é sinal que você retrocedeu. Ao invés de você estar avançando, você está retrocedendo. Mas há tempo, irmãos, de correr, de avançar. Sabe, não se conformar com onde eu estou, com o conhecimento que eu tenho, mas avançar. Perseverando no conhecimento, perseverando na prática da palavra. Amém? De acordo com o dicionário Strong, avançar significa estabilidade, constância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Amém, irmãos? Quando nós retrocedemos, estamos nos desviando do propósito, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E, irmãos, eu não quero me desviar do propósito. Eu não quero perder o propósito de vista. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós nos desviamos do propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós, além de perdermos o alvo, a nossa vida fica sem sentido, sem graça, sem interesse, sem sal. E o que Deus tem para nós, irmãos, é o suficientemente bom, é um combustível nas nossas vidas que vai nos levar, irmãos, de encontro com aquilo que Deus tem para nós. Qual e eu estou falando aqui não de chamado ministerial, mas qual é o chamado que Deus tem para a tua vida, no sentido de o que Deus tem te chamado para ser e para fazer nesse tempo. Se você retroceder, Deus não vai achar graça em você. Nós precisamos, de fato, irmãos, perseverar naquilo que Deus nos confiou, naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para ser e para fazer. E eu estou falando de um todo. Geralmente, quando nós ministramos, nós olhamos só ministerialmente falando, ou na igreja local. Mas eu estou falando de um todo, irmãos. Deus pode ter nos chamado, quem é mãe, para ser uma mãe com excelência, cuidar do seu filho, de tal forma que você vai alavancar ele naquilo que Deus tem para a tua vida, para a vida dele. Você pode ser alguém que trabalha com tanta excelência, com tanto destaque na empresa que você trabalha, exercendo com excelência aquilo que você está fazendo lá, que você vai ser um destaque diante das pessoas e as pessoas vão olhar e querer saber o porquê que você faz o que faz e como faz. E você vai ter só uma única resposta. É porque eu sirvo a Deus e eu trabalho com excelência como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Amém, irmãos? E as pessoas, ela pode dizer assim, glória a Deus. Elas podem não falar assim, glória a Deus, porque elas não conhecem a Jesus. Mas elas podem reconhecer Deus através da sua vida. E você, de fato, pode ser a Bíblia que ela está lendo naquele momento. E dizer, meu Deus, se essa pessoa passa por tantas coisas aqui dentro da empresa e ainda continua servindo com tanta excelência, existe algo diferente nesse Deus. E você pode despertar, aguçar, sabe, o desejo nas pessoas de conhecerem a Deus. Eu sempre ouvi isso desde que eu me converti, que nós podemos aguçar o interesse nas pessoas de conhecerem a Deus, conforme o nosso comportamento, irmãos. Se o nosso comportamento, a nossa perseverança na fé, exalar isso, as pessoas vão querer saber, irmãos, qual é o Deus que nós servimos. E aí, irmãos, nós não podemos deixar de perseverar na fé. Amém? Nós não podemos deixar de perseverar naquilo que já conhecemos. Muitas pessoas podem dizer assim, o amor das pessoas está esfriando. Mas nós precisamos perseverar no amor. Mas as pessoas estão com um comportamento estranho. A Bíblia fala, irmãos, a respeito de oferecer o outro lado. O Marcelo falou isso domingo, né? Oferecer o outro lado. Você dá a oportunidade, irmãos, de exercer um comportamento diferente do que aquilo que a pessoa teve com você. Isso, de fato, é perseverar em amor. Porque, irmãos, quando nós damos aquilo que as pessoas de fato merecem, nós não estamos perseverando no amor.
Porque perseverar no amor, de fato, é ter um comportamento diferente. Amém? Então nós podemos perseverar no amor. Alguns versículos que trazem essa mesma palavra de perseverança, nós vamos ler em Lucas 8:15. Eu vou falando aqui a versão que eu vou lendo para facilitar ali para o pessoal atrás. Eu vou ler na ACF, tá? Nessa versão aqui. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. Na NVI eu vou ler esse versículo. Tem algumas versões, irmãos, que vai falar paciência. É o mesmo sentido. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Amém, irmãos? Amém? A tribulação produz perseverança. Irmãos, quantos de nós passamos por tribulações? Todos. Ninguém está imune. Irmãos, as tribulações elas vão acabar quando nós formos para o céu. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê, irmãos? Porque Deus mandou? Não. Porque, irmãos, elas irão nos fortalecer na fé. Essas tribulações, elas vão produzir em nós perseverança. E quando nós perseveramos nas tribulações, não retrocedendo, não desistindo, isso vai aumentar, acrescentar, fortificar a nossa fé. Porque quando eu persevero, eu me exponho à palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra, irmãos, perseverando, confessando, a minha fé vai crescendo. Sabe, irmãos, as tribulações, de fato, ninguém quer passar por elas. Ninguém quer passar por algo ruim, ninguém quer sofrer, irmãos, por causa de tribulação alguma. Mas elas chegam. E quando elas chegarem, elas precisam encontrar em nós um posicionamento de fé. Amém? Nós precisamos ter um posicionamento de fé à altura daquilo que o Senhor nos chamou, irmãos. Da revelação que já temos em Cristo. Sabe, irmãos, chega nas nossas vidas, eu pelo menos tenho dado um basta nisso. Chega de ficar ouvindo as coisas e simplesmente, irmãos, ouvindo má notícias e aquilo trazer algum dano às minhas emoções. A cada má notícia que você escutar, a cada situação que Satanás levantar diante de você, você persevera na fé e declara a palavra. Sabe, o Senhor vai falar que nós devemos nos submeter à sua palavra. Antes de Ele falar que nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo, mas aonde? Na palavra. E quando, irmãos, eu me encho da palavra, eu vou estar apto para resistir ao diabo. Porque não tem como, irmãos, eu resistir ao diabo, permanecer firme na minha carne. Não tem como eu permanecer firme, irmãos, diante das tribulações, perseguições, tentações, se não for na palavra. Se nós formos, irmãos, na força do nosso braço, na carne, nós vamos quebrar a nossa cara. É por isso que o Senhor nos motiva. Se encha do Espírito. Fale a palavra. Quando? Todo o tempo. Todo o tempo, irmãos. Sabe, naqueles momentos em que nós nos sentimos acolchados, apertados, pressionados, é nesses momentos em que nós devemos lançar a palavra, porque ela também vai alcançar o alvo. Sabe, irmãos, não é só lançar a palavra que vai alcançar o alvo, que é a pessoa. Mas quando eu também estou em momentos de pressões, eu lanço a palavra correta. Ela também vai alcançar o alvo. Ela também vai atingir o objetivo. Por quê? Eu fui apertada, eu fui acochada. E, irmãos, nós estamos num tempo em que as coisas estão sérias. Em que as coisas vêm de todos os lados. Mas se você tiver a palavra oportuna, a palavra certa, no momento certo, irmãos, aquilo vai atingir o alvo. E vai fazer cessar toda a força do diabo. Porque não se engane, o diabo tem uma força. Mas a Bíblia diz, muito maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Sabe, irmãos, eu não posso desanimar, porque Deus já me animou com a sua palavra. Ele já disse, eu já coloquei dentro de você tudo que você precisa para combater o bom combate. Engraçado que Paulo fala bom combate, porque ele sabe que, irmãos, o diabo já foi derrotado na cruz. O serviço pesado já foi feito por Jesus. Agora, irmãos, sabe qual é o nosso bom combate? É só resistir firme na fé. E o que é resistir firme na fé? Confessando a palavra, perseverando na declaração e não desistindo quando as dificuldades vierem. Quando as tribulações vierem. Esse é o bom combate, irmãos. É por isso que Paulo chama bom, porque eu não tenho mais que lutar contra o diabo, porque eu não tenho mais que guerrear contra Satanás. Eu só tenho que ficar na postura onde estou e declarando a palavra, resistindo o diabo, e aí ele vai fugir. Eu não preciso de mais nada, irmãos. Sabe, Jesus já fez todo o serviço que eu não poderia fazer. Eu lembro uma vez que eu fui inventar de ajudar os meus pais. Aliás, o meu pai e o meu irmão queria porque queria ajudar o meu pai como é que fala? Cobrir a casa, telhar a casa, retelhar a casa. E eu tinha uns 10 anos, eu acho. Eu queria porque queria, chorei tanto que eles deixaram. Só que ele me colocou aqui, debaixo da escada. Aí tinha a escada, o meu irmão ficava no meio da escada e o meu pai lá em cima retelhando a casa. E a minha função era só pegar a telha, dar para o meu irmão e o meu irmão dava para o meu pai. Aí eu ficava assim olhando. Quando meu pai recebia a telha, eu pegava a outra. Só que, irmãos, numa dessa, a telha escorregou da mão do meu pai e eu estava assim. A telha, pá! E era aquelas telhas bem pesadas. Ela estralhaçou na minha testa. Irmãos, eu sou poderosa. E a telha veio. Minha testa. Irmãos, a telha estraçalhou na minha testa. Tem uma marca aqui para eu me lembrar do livramento do Senhor. Porque eu desmaio, não desmaio, desmaio, não desmaio. E a minha mãe, meu Deus, minha filha vai morrer. E o meu pai queria se jogar lá de cima, pensando que tinha me matado. E foi aquela confusão. Aí eu ficava... Eu não desmaiei, mas também não sabia onde eu estava. E aí me deitaram. Aí ficaram tão atordoados que não me levaram para pontear. Só no dia seguinte, que todo mundo acalmou os ânimos, é que lembraram, tem que pontear a testa da menina. Só que, irmão, estava um buraco lá aberto, e eu fui. Aí, na época, não era tão fácil, questão de farmácia, tinha um senhor, amigo do meu avô, me levaram para lá, esse homem era farmacêutico, e ele fazia os pontos lá, né, os ponteamentos lá, sei nem como é que chama. Fui lá. Quando eu cheguei lá, o senhorzinho disse assim, pode não, minha filha, era para ter ponteado ontem. Hoje não dá mais não, mas eu vou tampar esse buraco. Aí meu irmão, ele botou um monte de pomada, sabe? Socou as pomada aqui e fez um curativo. E, irmãos, nunca mais eu quis fazer aquilo. Ajudar o meu pai. Era um serviço pesado. Não era para mim, uma menina de 10 anos. Mas, irmãos, Deus me fez lembrar dessa história porque, assim, muitas vezes nós queremos fazer um serviço que não cabe a nós mais. Muitas vezes nós queremos fazer algo que Jesus já fez. O serviço pesado. O pecado era pesado demais para você pagar, você nem ia conseguir. A culpa que também o pecado traz é pesado demais. E você não vai conseguir se livrar dele sozinho. Você precisa confiar no sacrifício de Cristo. Perseverar na declaração da palavra e não desistir. Sabe, até mesmo a consciência do pecado. Jesus arrancou de nós. A consciência do pecado que nos condenava por causa daquilo que fazíamos de errado. Jesus arrancou de nós. Ei, irmãos, não existe mais uma consciência pesada. Porque a partir do momento que você considera que errou, que pecou, porque o Espírito Santo te sinaliza, ninguém mais que conhece Jesus é inocente quanto a isso, porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo sinaliza e ele diz, você errou nisso. Volte, se arrependa e prossiga. Mas em nenhum momento o Espírito Santo está te condenando. Pelo contrário, o Espírito Santo é o nosso amigo e está ali para nos ajudar. Se for para recomeçar, ele diz, vamos recomeçar. Só não para. Só não desiste. Sabe, irmãos, aí o Espírito Santo vai e te ajuda. E ele não traz mais essa consciência de pecado, mas ele traz na sua consciência a justiça de Deus.
Porque hoje nós somos essa justiça de Deus, irmãos. E nós desfrutamos disso. Amém? Agora, irmãos, se você não se alimentar disso, o pecado, ele pode fazer parar. Porque em determinado momento você vai pecar. E essa consciência de pecado vai ser tão grande, tão absurda, que ela vai te impedir de continuar a caminhada. Porque, irmãos, não existe caminhar com Deus e com o pecado. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com o pecado. Amém? Nós temos que deixar o pecado, de fato, deixar o pecado e prosseguir. É isso que Deus tem para nós. E perseverar. Sabe, irmãos, eu tenho entendido que perseverança não significa não errar. Porque no percurso até o céu, nós vamos errar. Quem aqui nunca errou? Depois que aceitou Jesus, levanta a mão para eu ver. Que eu vou pegar na sua mão, vou lhe tornar prefeito dessa cidade. Irmãos, todos nós erramos. Quem gosta de pecar? Ninguém. Depois que você conhece Jesus, você nem consegue mais pecar e ficar feliz. Não tem como, irmãos. Porque existe agora, dentro de você, o seu melhor amigo, alguém que te tornou santo. E ele está ali com você. E ele te sinaliza, deixa isso. Não continua caminhando mais com esse procedimento. Larga isso. Não combina mais com você. Não faz parte mais de quem você é. É o diabo que vai dizer para você quem você não é. Mas é Deus e a sua palavra que vai dizer quem você é. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos amados, perdoados e aceitos por Deus em Cristo Jesus. Agora precisamos perseverar no conhecimento da palavra. Não se engane. Eu já sei. Irmãos, não é só saber. Não é só saber. Eu já sei. Quem aqui conhece João 3,16? Fala aí. Não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabia que tem muitos filhos perecendo? E perdendo a vida eterna, infelizmente? Não é porque Deus queira, mas é porque eles estão desviando do foco. O principal foco. Irmãos, nosso principal alvo não é almejar cargos, não é estar em status, não é ter milhões de seguidores. O nosso principal alvo é Jesus, irmãos. O nosso principal alvo e habitação é para onde eu estou indo, é o céu. É para onde você está indo. E nós não podemos perder o caminho. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo de sair sozinha, porque eu não decorava o caminho de volta. E eu ficava tentando olhar as casas, mas eu tinha muito medo de não saber o caminho de volta, irmãos. Medo. Mas era um medo de verdade. Só que, irmãos, o caminho de volta, a respeito da cruz, a respeito do céu, a respeito daquilo que Jesus já fez por mim, eu já perdi. De fato, eu não sei, nem quero mais saber o caminho de volta. Eu quero continuar prosseguindo, eu quero continuar avançando e perseverando. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos vão perder esse caminho durante o percurso, durante a caminhada, até Jesus voltar. E isso é muito triste. Eu oro, irmãos, para mim, para a minha vida e para a sua vida, para que nós não percamos o caminho, para que nós não saiamos desse caminho, irmãos. Sabe, não se acomoda só com o vir para a igreja. Não se acomoda só com o estar aqui. É muito bom estar aqui e louvar a Deus junto com vocês. Mas se isso for o nosso todo, vai ser ruim, vai ser monótono. Porque o que nós fazemos aqui tem que ser o espelho do que nós fazemos lá fora. Sabe, eu adoro a Deus não só na igreja, mas na minha casa. E fica, eu vou dizer essa palavra, gostoso quando as tribulações vêm e eu levanto as minhas mãos e digo, Senhor, eu te amo. Senhor, eu não vou desistir. Pai, eu estou aqui, conte comigo. Eu quero avançar. É maravilhoso, irmãos, fazer isso. Experimente. Quando as coisas quiserem te apertar e você levanta as tuas mãos e diga, Pai, eu estou disponível a você. Pai, eu te amo. Senhor, as tribulações não vão me parar. Porque as tribulações, as perseguições não pararam Paulo. Por quê? Ele perseverou
na fé. Persevere na sua fé. Não desista. Amém? No texto que nós lemos, esse de Tiago, 1:4, existe uma condição para ter uma vida perfeita e íntegra. E essa condição é ser perseverante. Aleluia! A condição para ter uma vida perfeita é a perseverança e íntegra. Uma vida perfeita e íntegra. Ninguém nasce, irmãos, pronto. Mas se você não desistir, você vai ter uma vida perfeita em Deus e íntegra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir aqui comigo em... Deixa eu ver aqui. Tiago. Nós vamos ler agora Tiago 1:4-8. Aleluia. É a placa, O é a que irá prática nos do ajudar 6. a sermos perseverantes é a sabedoria de Deus, que excede todo de Deus entendimento, em nós. guardará Nós vamos os ver isso vossos- aqui em Tiago 1:4-8. Eu vou ler aqui na versão NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E eu paro aqui só um minutinho. Quantos de nós, irmãos, nos alegramos quando as tribulações chegam? Ai, a tribulação chegou. Oh, glória a Deus! Aí você começa a rir. Oh, Senhor, manda mais. Não é Ele que manda, né? Mas a gente nessas horas até diz, manda mais, Senhor. Irmãos, Tiago está falando aqui, considerem motivo, não é de pouca não. É de muita não, é de grande alegria. O fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Para aqui. Irmãos, a sabedoria é no 0800. Você pode pedir a Deus. Amém? Muitas vezes eu me achei, tipo assim, de fato, desprovida de sabedoria. Mas quando eu encontrei com esse versículo, irmãos, eu comecei uma das coisas que eu mais pedi a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda a caminhar com sabedoria. Me dê sabedoria para que eu venha lidar comigo mesma. Porque às vezes nem é fácil lidar com você mesma. Às vezes você faz uma coisa, por que eu fiz isso mesmo? E sabedoria para você lidar com o outro, irmãos. Deus pode nos dar sabedoria para isso. Deus pode nos dar sabedoria para lidar com as coisas que chegam até você, no seu trabalho, na sua família. Muitas vezes você não sabe como fazer, qual atitude tomar, mas Deus diz assim, peça a Deus. Tiago está dizendo, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Ou seja, Deus se agrada em nos dar sabedoria. E lhe será concedida, oh glória. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Eita, Jesus. É alguém, versículo 8, que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ponto 1 desse versículo que a gente leu. Somos provados em nossa fé. E essa provação produzirá perseverança. Não somos nós, irmãos. Deus não tenta ninguém. Deus não coloca, irmãos, provação sobre ninguém. Mas a nossa fé nesse mundo, ela é provada. E quando essa fé, irmãos, ela é provada, nós vamos ter um fruto chamado perseverança. Amém? Todo ato nosso, irmãos, diante da palavra, terá os seus frutos. Ponto 2, a perseverança nos ajudará a sermos maduros e íntegros. Não desiste diante da primeira dificuldade. Mas persevera, porque essa perseverança vai produzir em você frutos. Você vai se tornar maduro e você vai se tornar íntegro. Amém? Ponto 3. Após falar de perseverança, Tiago, em seguida, fala da sabedoria. Visto que é a sabedoria de Deus que nos auxiliará nesse processo de perseverança. Como eu falei, irmãos, muitas vezes nós não sabemos o que fazer e como lidar com as circunstâncias.
Mas a perseverança, irmãos, que nós pedimos a Deus, essa perseverança, essa sabedoria, perdão. A Bíblia fala de duas sabedorias. Existe a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. A sabedoria que Deus nos dá. E essa sabedoria, irmãos, ela vai nos conduzir diante desses processos de perseverança. Amém? Muitas vezes, irmãos, de fato, nós olhamos para a situação e precisamos pedir a Deus uma direção. E diante dessa direção, peço a Deus sabedoria. Pai, me dê sabedoria. Porque eu não quero me mover segundo o meu conhecimento. Porque você pode ter conhecimento, e muito conhecimento. Mas existem coisas que o teu conhecimento não vai mover. Mas a sabedoria celestial, ela vai mover as coisas. Porque Deus enxerga além, irmãos, de nós. Versículo 4 diz, ponto 4. A sabedoria que Tiago fala é a sabedoria divina, que só Deus pode nos dar. Basta pedirmos. Amém, irmãos? É só pedir. Ponto 5. Alguém que não persevera não tem sabedoria. E é instável. E Tiago vai falar, irmãos, que aquele que anda, que é desprovido de sabedoria, aquele que não é constante, Tiago vai comparar igual a onda do mar, que vai e vem. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está feliz, outra hora está triste. Uma hora está bem com todo mundo, outra hora está mal com todo mundo. Uma hora está andando na fé, afogueado, e a outra hora já não tem mais fé. E para evitar, irmãos, que essas coisas aconteçam nas nossas vidas, peça sabedoria a Deus. Sabe, porque alguém sábio não é alguém instável, é alguém estável, é alguém forte. É alguém, irmãos, que sabe o que quer e para onde está indo em Deus. Amém? Então, essa sabedoria vai nos tornar estáveis, não instáveis. Irmãos, eu estava conversando com um psicólogo, né? Já conversei com alguns psicólogos, uns amigos, umas amigas. E elas falam, sabe, a respeito dessa questão dos sentimentos e das emoções. Que elas vão e vêm. Isso destrói a gente, sabe? Nós não fomos criados, irmãos, para andar ansiosos, preocupados, porque isso destrói as nossas estruturas de fato e de verdade. É por isso que Jesus fala, não ande preocupado, não ande ansioso. Porque se você parar para pensar, antes eu me estressava muito. E esse estresse, sabe, irmãos, e ainda vem circunstâncias e situações querendo me tirar desse lugar de paz. E trazer estresse sobre mim. E muitas vezes, irmãos, eu aceitei isso e o meu corpo sentiu. Eu sentia dor no peito. Não era nem problema de coração, mas era por causa do estresse. Coisas no meu corpo começaram a aparecer e não era nada. Era por causa do estresse. Irmãos, Deus não nos criou com uma estrutura para andarmos estressados, ansiosos ou preocupados com o futuro. Porque a preocupação nada mais é com o futuro. Com o que vai acontecer, como vai ser. Isso não cabe a nós. Está nas mãos do Senhor. Todas as vezes que você se estressa, o seu corpo vai ter uma reação. Todas as vezes que você andar preocupado, ansioso, o seu corpo vai responder a isso. Da mesma forma, quando você declara a palavra, o seu corpo também vai agir a isso. E eu comecei a declarar isso sobre a minha vida, irmãos. Muitas coisas têm se levantado, mas eu não vou exaltar ao diabo. Porque eu tenho declarado e confessado a palavra e eu tenho visto o poder dessa palavra. Sabe, irmãos, eu tenho dito... Eu acordo pela manhã e eu digo, eu me recuso a andar preocupada, ansiosa e estressada. Eu me recuso a andar preocupada, estressada e ansiosa. Me recuso, irmãos. A oportunidade vem. E eu declaro, eu me recuso a me estressar. Eu me recuso a andar ansiosa. Irmãos, a confissão da palavra, ela sara o teu corpo. Ela restaura as tuas células. E ela levanta o teu ânimo. Rejuvenesce. Muitas vezes eu encontro pessoas que falam assim... Não, de verdade mesmo, não é brincadeira não. É sério, porque antes eu parecia mais velha. E já encontrei com alguns amigos que eu nunca mais tinha visto do passado e falam assim... Nossa, tu não muda não, tu tá mais nova... E, irmãos, eu não tenho outra resposta. De fato, é o Senhor. É o brilho do Senhor. E, irmãos, se você vê alguém que não conhece a Jesus,
Essa pessoa, ela vai ter 30 anos com cara de 50. Por quê? Preocupação, ansiedade, medos, depressão, assolando a vida daquela pessoa. E isso traz pesos. Isso traz pesos. Sabe? Quanto mais próximo da palavra você tiver, mais jovem você será. O brilho... Agora todo mundo vai ler a palavra. Eita glória! É sério, irmãos. A melhor fonte de rejuvenescimento. Irmãos, é você estar conectado com a palavra. Não tem como você não estar conectado com a palavra, irmãos. E o brilho não transparecer em você. Isso aconteceu com Moisés. Moisés esteve com Deus. E quando ele desceu do monte, as pessoas não queriam olhar para Moisés com medo da glória que resplandecia no rosto de Moisés. Sabe, irmãos, hoje nós não temos esse medo da glória de Deus, porque nós carregamos dentro de nós. E essa glória não está mais só no rosto, está dentro. E o que está dentro precisa transparecer, precisa sair para fora. Sendo redundante, precisa se mover em nosso corpo. Onde a morte, a vida que está operando em nós, vai ter que restaurar, que sair. É por isso, irmãos, que a morte não opera mais em nós. Porque há vida em nós. Agora nós precisamos nos expor a essa vida. Amém, irmãos? Nós precisamos nos expor a essa vida. Nós precisamos nos expor à palavra. Independente do tempo, independente da estação, independente das circunstâncias, irmãos. Nós podemos andar bem. Nós podemos declarar. Eu me recuso, isso não pode ser só uma declaração minha, não. Pode ser sua também. Eu me recuso a andar preocupado, ansioso e estressado. Eu me recuso. Sabe, irmãos? Deus tem paz para nós. Em meio à tribulação, Deus tem paz para nós. E essa paz, a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Ou seja, mesmo você não entendendo, a paz está lá, fluindo. Aleluia, como é bom desfrutar dessa paz, irmãos. Oh, aleluia. Perseverar, escuta isso. Perseverar é fazer mesmo sem vontade. Quem faz isso? Levanta a mão. Você persevera. É agir em fé e se alegrar antes de ver. É fazer mesmo com preguiça ou desânimo, tendo a certeza de que o fim das coisas sempre será melhor do que o começo. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou confessar uma coisa para você. Eu já fui para academia chorando. Sério, sério. Eu fui porque eu não queria ir. Aí eu fui chorando, com raiva. Chorando e com raiva. Tem que ir, viu? É sério, irmãos. Mas, irmãos, sabe por que eu faço isso? Porque eu submeto a minha carne à vontade do Espírito. Eu sei que a vontade, irmãos, do Senhor é que eu viva bem. E eu não vou para uma academia, irmãos, para expor o meu corpo. Eu vou para uma academia, irmãos, para cuidar do templo e da morada do Espírito Santo. Eu não ando exibindo, irmãos, o meu corpo. Porque o meu corpo será para o meu esposo. E é guardado para ele. Só para ele. E enquanto ele não vem, o Senhor está cuidando de mim. Sabe, irmãos, o Senhor supre as minhas e as suas carências. Você não tem necessidade. Você não tem a necessidade de exibir o seu corpo, de exibir, irmãos, aquilo que não é para ser exibido. Isso é uma carência. É falta de Deus nessa área. Amém? Se você tem uma carência em uma área, é falta de Deus, irmãos. Nessa área. Carência, né? Eu não tenho essa necessidade de ser elogiado. Glória a Deus por isso. Melhor, vamos lá. Lê Eclesiastes 7, 8, 9. Tenho 3 minutos. Lê aí comigo. Melhor é o fim das coisas. Vamos ler todo mundo junto? Vai, Maria. Eclesiastes 7, 8, 9. Vai. 1, 2, 3 e... Não. 7.
É isso mesmo. Quem é a Maria que está aí? 7, 8 e 9, Maria. Vamos lá. Isso, garoto. Vai lá, 1, 2, 3 e o fim. E a paciência. Aleluia. Eita. Quem é tolo, levanta a mão. Ei, irmãos. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Toda vez que você houver uma oportunidade para você se irar, pense: eu não sou tolo. Eu não vou me irar. Eu sou sábia porque eu tenho a sabedoria de Deus em mim. Aleluia! O fim das coisas é melhor do que o começo. Você pode não estar alegre com o que como você é hoje. Ei, mas persevera, porque o fim das coisas é melhor. Amém? Aleluia! Deixa eu ler algo poderoso aqui. Frequentemente, pensamos que todos os nossos problemas são armadilhas do diabo. Mas muitos deles são consequências da nossa inconstância. Não espere a empolgação chegar para você começar a se posicionar. Perseverança é continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando a empolgação passa. Quando você estiver na sua casa hoje, você se lembre dessa palavra. Quando você estiver no seu trabalho amanhã, se lembre dessa palavra. Perseverança é fazer o que tem que ser feito, mesmo se a empolgação não estiver lá. Amém? Eita, Jesus. Pronto, último versículo. Para encerrar com chave de ouro. Não poderia deixar de ler Hebreus 10, 35 e 36. Vamos ler também juntos. Hebreus 10, 35 e 36. Vamos lá. Por isso, ela será... Portanto, recebam o que ele prometeu. Aleluia! Não esqueçam, irmãos, tem um galardão nos aguardando. Tudo o que você está fazendo, Deus está vendo. Amém? E você será recompensado por isso. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Nós vamos perseverar, nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós vamos perseverar até o fim. Nós seremos achados fiéis ao Senhor. Nós não vamos ser servos negligentes, infiéis, mas nós vamos ser encontrados pelo Senhor, servos, Pai, constantes, servos que perseveram até o fim, não recuam, não desistem e nem fogem. Nós somos esses, Pai, exército poderoso do Senhor. Nós estamos, Pai, munidos com tudo aquilo que precisamos para avançar, Pai. Nós não vamos retroceder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi edificado.